Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Amém? Eu sou o pastor Adilson e eu vou falar sobre os 10 mandamentos. Acabei de ler aqui em Êxodo 20. Amém? Êxodo 20. Eu peço, antes de iniciarmos esta palavra, antes de iniciarmos essa palavra de Êxodo 20, eu peço para que os irmãos, principalmente da plataforma YouTube, dê o seu like, compartilhe. Dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, O Despertar 607. Amém? Glória a Deus. Acabamos de ler aqui a palavra de Êxodo 20. É uma mensagem muito interessante. É uma mensagem que Deus deu para aqueles hebreus ali no Monte Sinai. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos fazer uma breve reflexão sobre esse capítulo. Amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que me assistem, tanto na plataforma do Google Meet ou aqueles que vão participar, que vão ver porque essa outra parte é gravada. Eu quero dizer para os irmãos que quando Deus levantou o povo hebreu na saída do Egito, houve uma espera ali de 40 anos, basicamente, depois dos 400, é claro. Porque Moisés, que originalmente deveria ter tirado o povo, não conseguiu tirar, porque houve um pequeno um problema de rotina, né? Que não é rotina, mas um problema. Houve uma morte, um assassinato ali, e houve uma acusação. Então houve um atraso no trabalho. Deus estava preparando o povo, porque o povo sabe como é que é. Aquele povo era um povo meio bruto. E Deus precisava fazer uma preparação, iniciar um processo de educação para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo era o povo escolhido de Deus. E Deus iria mandar o Messias. E para tanto, então, deveria haver o quê? Uma preparação. Então, quando Moisés, ali nos seus 40 anos, e constitui até uma família ali no deserto. Moisés, então, um certo dia, ele virou pastor de ovelhas. Então, um certo dia, ele foi ali ele estava fazendo o trabalho dele, pastoreando as ovelhas, de repente, uma das ovelhas que ele estava pastoreando, saiu do rebanho. E ele foi atrás daquela ovelha. E quando ele se deparou, ele estava em cima de um monte e ele estava diante de uma sarça ardente. E foi realmente algo impressionante, porque ele nunca tinha visto uma coisa daquela natureza. E Deus, então ele escutou uma voz que dizia assim:
Moisés, tira as suas sandálias, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. Tira a sua sandália. E ele, com aquele medo, ele estava aterrorizado, porque ele não conhecia nada, ele não sabia de nada, ele era apenas um Moisés, mais nada. Ele não sabia da missão, ele não entendia nada. Então, aquela sarça ardente que o fogo não apagava. Então começou a sair uma voz que dizia uma série de coisas para ele, e ele realmente ficou ali espantado e se prostrou diante da terra ali, porque era algo resplendoroso, algo grande, algo fantástico. Foi uma visão extraordinária. E Deus começou a falar com ele. Deus começou a dizer que ele deveria voltar lá para o seu povo, lá para o Egito, porque ele tinha missão de tirar aquele povo da escravidão. Certo? Aqui no verso 2 está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, ele realmente estava... Aí ele começou, não, mas... porque foi a primeira experiência que ele teve. Até então ele desconhecia tudo isto. Mas ele estava impressionado. E ele falou assim: você vai tirar o povo? Mas eu não posso, como é que eu vou tirar? Como é que eu vou? O exército, né? É muito grande, o exército faraó é muito grande. Aí Deus repreendeu: por acaso não foi eu que criei o céu e a terra? Mas eu não sei nem falar. Não tem problema, eu vou te dar um dos seus irmãos para ficar junto com você, que no caso era Arão. Quer dizer, ele não tinha saída, ou ele tinha que ir, ou ele tinha que ir, não tinha saída. E ele finalmente acatou tudo aquilo, desceu ali, né? Ele estava, quando ele acabou de descer, né, a esposa dele viu que ele estava diferente, e ele estava muito sério. Ele estava com poder realmente extraordinário, porque aquilo refletiu nele. Ele estava com poder do Espírito Santo muito grande, muito grande. E ele então vai conversar com o seu sogro. E o sogro, que tinha uma certa descendência ali daquele povo, ele começou a explicar uma série de coisas para ele. E aí, enfim, ele terminou indo para poder retirar o povo. E a gente não vai se estender muito, porque eu dei só uma pequena introdução aqui de como começou a situação de Moisés. Então Moisés, ele termina retornando, ele encontra o irmão dele no meio do caminho, porque o irmão dele também teve uma revelação com o Senhor dos Exércitos. E para poder haver aqui uma coerência das coisas, né? Uma credibilidade, vamos dizer assim, certo? Então Arão, aí os dois se uniram, foram para lá, e aí não precisa dizer mais o que aconteceu ali, né? Ali o povo realmente saíram através de 10 pragas e 3 grandes milagres, 3 grandes sinais, certo? Então foi algo extraordinário, e aquilo pegou, né? Pegou muitas regiões ali, e o nome de Moisés, e o nome de Deus,
aquilo circulou todas as vizinhanças. O faraó, ele endurecia, a cada praga que acontecia, ele endurecia o coração. Não, ele falava que ia liberar o povo para ir até, porque Moisés não falou o que ele queria fazer, só falou que ele queria levar o povo para fazer uma cerimônia lá no deserto, nada mais do que isso. Mas Moisés, junto com Arão, ele vai estipular lá, que Deus vai falando com ele, enfim, são as 10 pragas, e cada praga Deus endurecia o coração, cada praga, foram 10 pragas, né? E Moisés então estava ali, eu sei que a última praga, que foi uma das mais importantes, né, que fez com que o faraó então liberasse o povo, porque foi morto o primogênito do faraó e todos os primogênitos ali do Egito. Foi uma coisa terrível, terrível. E os hebreus se salvaram porque Deus tinha dito para que eles colocassem sangue matasse um cordeiro, né? E colocasse sangue nos portais das portas. E quando o anjo da morte chegasse, quando ele visse aquele sangue, então ele passava por cima e não atingia aquele povo. Então aquele povo terminou saindo daquele local e o povo começou a andar ali, e eu acho que não foi de uma hora para outra, porque ali tinha muita gente. Alguns falam que chegavam em torno de 4 milhões de hebreus, outros falam 3 milhões, enfim. Mas enfim, eles foram em direção à terra prometida, que era o que Deus queria, né? E passaram assim, na faixa de 3 dias, aquele povo andando, e de repente eles se depararam na frente do Mar Vermelho. E quando eles deram por fé, quem estava por detrás deles? O exército do faraó. O exército do faraó que estava com sangue nos olhos, queriam matar, acabar com o povo hebreu, né? Mas porque ele não tinha permitido que saísse o povo, só que o coração dele endureceu. O coração daquele faraó endureceu. E aí, quem começou a trabalhar com ele, né? Precisa dizer, ele foi atrás. Só que Deus estava com aquele povo. Só que o povo começou a ter problemas já de cara. Começou a ter acusação para com Moisés. Ô Moisés, que é isso? Você nos tira do Egito para morrer aqui? Você tira a gente do Egito para morrer com a espada do faraó. Mas Deus, ele deu uma retaguarda, ele colocou uma coluna de fogo ali, né? Para não permitir aquele exército se aproximar do povo hebreu. E então, meus irmãos, Deus então fez o grande milagre, a abertura do Mar Vermelho, e o povo passou a seco. O povo passou a seco ali, durante toda a noite. Aquele foi um grande livramento que Deus deu para aquele povo. E assim, quando terminou de passar, o exército de Faraó também foi atrás dele. Só que aí Deus permitiu que as águas voltasse ao normal. Quando a água voltou ao normal, então aquele povo, todo aquele exército
aquela água acabou com o exército de Faraó. Ele só restava pôr a mão na cabeça agora. Não se podia fazer nada. Então, quando a gente vê que Deus é Deus e que Deus faz, como lá no deserto perguntou, mas como que eu vou tirar esse povo? Deus, por acaso não foi eu que fiz o céu e a terra? Foi a resposta, né? Para Moisés, da parte de Deus. E aí, irmãos, finalmente aquele povo começa a entrar em estado de preparação. Para quê? Para receber as leis. Isso era o mais importante. Porque Deus estava preparando aquele povo diante de todos esses milagres e sinais para que eles entendessem as leis. Para que aquele povo entendesse as leis. Porque as coisas têm regras. As coisas não é de qualquer jeito. Nunca foi de qualquer jeito. Deus é um Deus de lei, ordem e princípio. Não é o oba-oba, vamos lá e tal. Não. Existe toda uma organização. Deus não é Deus do oba-oba. Como muitas pessoas acham que Deus que faz isso e tal, que eu posso, agora eu posso fazer isso, agora eu posso ir para a festa, agora eu posso fazer isso, agora, não. Deus é um Deus de lei, ordem, princípio. É só ver no universo, como o sol, a lua e as estrelas caminham tudo direitinho, 365 dias, movimento de rotação, 24 horas, translação 365 dias, rotação 24 horas, tudo certinho, tudo dentro de uma certa organização. Por que o homem tem que ser de qualquer jeito? Não. Então Deus, ele ia dar o que? Leis. E por isso então Deus vai dar o que? Os 10 mandamentos. Então Moisés, junto com aquele povo, estão ali diante do Monte Sinai. Então Moisés sobe aquele monte e por 40 dias, então ele vai fazer um jejum, porque ele vai receber as leis de Deus. Aquilo que vai começar a governar os povos, vai educar os povos, vai ter ordem nos povos. Moisés está lá em cima e o povo está lá embaixo. Só que o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? O povo começou a entrar em processo de murmuração contra Moisés. Ah, Moisés já morreu, Moisés já isso, Moisés já aquilo, já faz muito tempo que ele subiu e ele não desce com essa tal de leis. E começa a murmurar. E aquele pessoal começa a se corromper, Satanás começa a invadir aquele povo de uma tal forma. E eles vão pedir para que o irmão mais velho de Moisés, que era Arão, foi dado uma ordem. Não, você tem que fazer um bezerro de ouro, porque nós vamos realmente nos prostrar diante dele, já que esse outro Deus não vem ao nosso socorro. Então eles começaram a murmurar e fizeram, então, pegar todo aqueles ouro que vieram do Egito, fundiram e fizeram um bezerro de ouro, irmãos. Fizeram um bezerro de ouro. Quantas pessoas não fazem um bezerro de ouro hoje, né? Quantas? E ali começou uma orgia, uma dança, uma situação diabólica, satânica. As mulheres meio que despida e ali se festejando e fazendo aquelas danças sexuais, aquela coisa toda.
E Deus fala para Moisés: desce, porque o povo estão fazendo festa, o povo está murmurando. Então Moisés desce com as tábuas de lei, com as tábuas das leis, com os 10 mandamentos, que nós acabamos de ler aqui, né? Só para dizer aqui, não terá outros deuses diante de ti. Veja bem que um dos primeiros mandamentos está dizendo: não terá outros deuses diante de ti, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, da 3ª à 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E assim vai. É Êxodo 20, depois vocês leem, irmãos. Então aqueles 10 mandamentos, então Moisés chega ali, e quando ele vê aquele inferno, aquela orgia, aquele bezerro de ouro, o que Deus vai fazer? Aliás, o que Moisés vai fazer? Ele vai quebrar as tábuas em cima do bezerro. E ele realmente fica muito, muito irritado, muito nervoso. E Deus, naquele momento, a terra começa a se abrir. E aquele povo é engolido, irmãos. Aquele povo já pagou de cara o preço. Por causa de quê? Porque um dos crimes mais graves que existe é a idolatria. É quando você se prostra por alguém, se ajoelha para alguém, para uma pessoa, colocando uma pessoa como um Deus. Isso é a pior coisa. Ou quando você pega uma imagem que diz que é santo, e você se prostra diante dessa imagem. É a pior coisa. É uma coisa horrível. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai pedir para que Moisés suba outra vez. Porque aquela condição foi invadida por Satanás. Satanás passou a ter o controle daquela situação. E quando acontece isso, irmãos, Deus ele tem que pedir para que a pessoa faça novamente uma condição. Aí ele vai subir o Monte Sinai, outra vez, e vai ficar mais 40 dias, e mais 40 dias, olha que situação terrível, pensou, acabou de fazer o jejum, teve que fazer outra vez. E Deus então vai dar as leis novamente, Moisés vai descer, e o povo vai se unir, aí começa todo o processo. Agora eu quero dizer uma coisa, irmãos. Todos esses mandamentos, esses 10 mandamentos, que são um mandamento bem interessante, foram as leis que começou a comandar quem? Aquele povo. O povo hebreu, originalmente, depois começou a comandar o povo judeu, e assim por diante. E depois daquele momento, houve mais de 1000 anos pela frente, até a vinda de Jesus. Então, tudo foi adulterado, tudo foi massacrado, as pessoas se corromperam durante toda aquela história. Durante todo aquele momento, houve muitos problemas. Houve a época de Jezabel, houve a época do povo que não estava entrando na palavra. Começaram a criar outros tipos de idolatria em outras épocas, irmãos. Até que tem a questão de Jeremias, que vai dizer que o povo vai ser escravo por 70 anos, por causa de idolatria. Então, a gente vai observar que houve muito esse problema. Houve muito esse problema naquela época. Mas quando chegou Jesus,
Quando chegou Jesus, Jesus aboliu tudo isso. Os mandamentos são esses. Deus retirou tudo aquilo. Porque não adiantou. O povo se corrompeu. O povo se corrompeu, irmãos. E Jesus estava ali, e eles não conseguiam entender Jesus, como o próprio Jesus falou. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Receberam quem? Jesus. O povo se corromperam. O sacerdote, aqueles que tinham controle sobre as leis, eles mesmos se corrompiam. Principalmente na época de Jesus. Anás, Caifás, os escribas, como o próprio Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais dos homens o reino do céu, vós mesmo não entrais e nem permitis os que querem entrar. As pessoas se corromperam. Então Jesus, ele vai abolir tudo. Aí o pessoal confrontava Jesus: olha o que ele está fazendo no sábado. E Jesus fala assim: eu sou o Senhor do sábado. Então Jesus, ele vai dizer, os mandamentos agora é este. Ele aboliu tudo e falou assim: todos os mandamentos, os 10 mandamentos, agora são 2. São apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dá a impressão que é mais fácil, né? De certa forma, a grosso modo, realmente é só 2, né? Deus aboliu tudo. Sábado, tudo. É lógico, não quer dizer que a pessoa tem que se inclinar às estátuas da vida. Não, aquilo ali, entendeu? Porque o amar a Deus, e Jesus ele vai dizer assim: você tem que cultuar Deus em espírito e verdade. Você não pode pegar um objeto qualquer e colocar aquilo como Deus e se inclinar para aquilo. Isso aí é aberração, irmão. Isso é um crime grave. Isso é um crime grave quando você se prostra diante de uma pessoa. Como muitas pessoas fazem. Isso não tem nada a ver com Deus. Então tem muita gente que pega, muitas vezes, não tenho nada contra ninguém, mas muitas vezes pega uma imagem ali de um santo e beija. Isso, olha, isso é errado. Porque ele está colocando aquele santo, aquela estátua, seja lá o que for, mais do que Deus. Porque a Bíblia está escrito, o próprio Jesus falou, né? Você tem que adorar a Deus em espírito e verdade. Quem é autor de tudo é Deus. E Jesus foi aquele que venceu a morte e o inferno. Até se você fizer uma imagem de Jesus e for cultuar a idolatria, vocês sabiam disso? Se você fizer uma imagem do próprio Jesus, veja bem, eu estou falando do próprio Jesus, e você começar a adorar aquela imagem de Jesus, eu não estou falando de outro santo então piorou. Do próprio Jesus, já é idolatria. Porque a Bíblia está falando assim: adorar a Deus em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Espero que a mensagem tenha falado aos seus corações. Deus possa abençoar poderosamente a cada um dos nossos irmãos que estão do outro lado desse vídeo. E peço mais uma vez, dê um like para fortalecer o nosso canal aí, dê um like, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Dá uma forcinha pra gente aí.
Não custa nada, é só dar uma apertadinha com o dedo e acabou, tá tudo certo. Tá bom? Fique na paz e que Deus possa abençoar poderosamente. Amém?